Eduardo, onde eu invisto agora? Com tanta coisa acontecendo dentro do Brasil e no mundo todo, com tantos investimentos à nossa disposição, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Eduardo, qual é o melhor lugar para eu investir agora? São as ações, os fundos imobiliários, Bitcoin ou investir nos Estados Unidos? Enfim, todos os dias alguém me procura com essa pergunta e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como você, o pequeno investidor, o investidor iniciante e acima de tudo, um investidor inteligente, pensa antes de simplesmente escolher um ativo. E eu entendo você que está começando ou até você que já investe há algum tempo, mas ainda tem dúvida. Isso é normal. Afinal, o mercado muda, a economia oscila e todo dia alguém fala que agora é hora de colocar tudo em Bitcoin, agora é hora de tirar tudo da bolsa e colocar tudo nos Estados Unidos. Daqui a pouco alguém fala que é hora de tirar dos Estados Unidos e colocar no Brasil porque é oportunidade, enfim. E o que você precisa mesmo é de uma estratégia de investimentos. Uma estratégia de investimentos que não se deixe impactar, que não se deixe levar por todas essas notícias, por todos esses burburinho que acontece na internet quando a gente passa por um momento mais desafiante, por um momento mais turbulento. Desde quando eu comecei a investir lá atrás, eu tinha duas coisas muito presentes no meu objetivo, duas coisas que eu não iria abrir mão. A primeira era alcançar a minha independência financeira e a segunda era não abrir mão da segurança nesse caminho. Então, desde quando eu comecei com um pequeno esboço dessa metodologia que eu uso hoje, esses dois pilares da independência financeira e da segurança, eles já estavam presentes ali muito forte. E eu acho que todo investidor deve colocar esses dois pilares. Na verdade, a independência financeira deve ser o objetivo de todo investidor, porque quando você coloca a independência financeira como objetivo, você vai tomar decisões mais acertadas no curto prazo, pensando no resultado de longo prazo. E por isso que a gente não aposta. A gente sempre vai colocar como objetivo ter uma carteira equilibrada, com base em fundamento e com base em visão de longo prazo. A nossa carteira, ela tem que ser blindada, isso é, nós temos que nos blindar de toda interferência externa, de tudo que estão falando, de toda essa poluição que a gente vê quando acontece uma crise no Brasil, quando acontece uma crise nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, quando acontece uma guerra, porque se você for parar para pensar, o tempo todo no mundo tá acontecendo alguma coisa e tudo hoje influencia nos nossos investimentos, seja nas criptos, no Bitcoin, seja nos investimentos nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, eu não invisto só no Brasil. O Brasil é um ótimo lugar para a gente investir, é um ótimo lugar. Só que eu não invisto só no Brasil, muito menos só em um tipo de ativo, porque você deve ter visto outras pessoas na internet falarem: ah, não invista em ações, invista só em fundos imobiliários. O outro que defende os fundos imobiliários e fala mal das ações. O outro que fala mal dos dois e fala bem só de ETF. O outro que fala mal dos três e fala bem só do Bitcoin ou de criptomoedas. Na minha visão, isso é algo completamente equivocado, para dizer o mínimo, para dizer educadamente aqui. Eu, na minha metodologia, eu uso os 4 pilares que funcionam juntos. E são esses 4 pilares que eu vou mostrar para você agora. E você vai pegar isso, esse conhecimento que eu vou compartilhar com você, essas informações, e você vai trazer para a sua realidade e fazer a sua carteira de investimentos. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimentos. O objetivo desse vídeo não é te recomendar investimentos. O objetivo aqui é te dar conhecimento para você pegar esse conhecimento e tomar melhores decisões aí com você mesmo, de acordo com o que faz sentido para você. Porque, como eu falei, o meu objetivo sempre foi alcançar a independência financeira com os meus investimentos. Então, qualquer tipo de investimento comprovadamente que vai me ajudar nessa jornada, eu vou colocar dentro da minha carteira. O problema é que todo dia aparece um tipo de investimento novo, uma metodologia nova, e tem muita gente que embarca nisso e a gente não. A gente precisa entender que para um investimento ele ser aprovado de verdade, para a gente começar a investir, ele tem que sobreviver ao mercado pelo menos 5 anos. O ideal são 10 anos, tá bom? Então hoje nós temos aqui 4 pilares fundamentais, que são os 4 tipos de investimentos que vão fazer com que a sua carteira cresça,
que você tenha bons fundamentos nos seus investimentos e que de fato esses 4 juntos, na minha visão, quando eles trabalham em conjunto, esses 4 são os únicos 4 e não menos do que esses 4, não dá para colocar 3 ou 2, os 4 juntos trabalhando vão te levar até a sua independência financeira. Então presta atenção que agora eu vou falar sobre esses 4 pilares. Lembrando que esses 4 pilares aqui são 4 pilares de uma carteira de investimentos de renda variável. Então eu não vou falar aqui sobre renda fixa. E isso você já precisa entender que obviamente você precisa sim ter uma parte dos seus investimentos, uma parte do seu dinheiro guardado, investido em renda fixa, seja num CDB, seja no Tesouro Direto, enfim, isso é importante e você vai definir qual a porcentagem da sua carteira que vai estar lá, porque essa renda fixa, ela não é um desses vetores que vão te levar até a independência financeira. A renda fixa ela é importante sim para proteger o seu dinheiro, para proteger a sua carteira, então eu não vou falar sobre eles, mas você tem que ter uma partezinha ali. Para algumas pessoas, 10% da carteira, para outras pessoas, 30%, para outras pessoas até 50%. Você tem que entender o que faz sentido para você. Hoje, com a minha vida estabilizada, do jeito que eu vivo hoje, 10% só do meu patrimônio investido estão lá em renda fixa. Só 10%. Os outros 90% estão em renda variável. Até porque eu invisto na renda variável de forma extremamente conservadora. Mas enfim, eu preciso ter um pouco de renda fixa e todo mundo precisa. Algumas pessoas se sentem melhor tendo mais do que 10%, 20%, 30% ou até 50%, enfim. Vou falar aqui sobre os pilares. E o primeiro pilar da renda variável são as ações brasileiras. A gente tem a Bolsa de Valores no Brasil, ela funciona como uma ferramenta extremamente eficiente para fazer que a gente construa patrimônio e viva de renda. A gente consegue encontrar na Bolsa Brasileira empresas sólidas, empresas lucrativas, empresas perenes e olha, eu falei empresas perenes, porque não necessariamente essas empresas perenes são daqueles setores perenes como energia, banco, saneamento. Algumas empresas são tão boas e tão grandes que eu falo, essa empresa ela não é de um setor perene, mas ela é quase que uma empresa perene. Empresas que pagam dividendos, que crescem, empresas que resistem à crise. Gente, só que é uma coisa importante para vocês entenderem. Hoje, 90% das ações da bolsa, ou seja, das empresas da bolsa, não passam em todos os critérios para a gente investir, para entrar na nossa carteira. Ou seja, 90% na minha metodologia não são boas empresas, porque são empresas que têm algum tipo de problema. Ou é de um setor que historicamente não é bom, como varejo tradicional, aviação civil, ou elas apresentaram problema com seus lucros em algum período entre os últimos 10 anos, ou essas empresas têm algum problema de governança, que elas não têm um bom relacionamento com os sócios, os acionistas, ou elas não distribuem dividendos com consistência, enfim, elas apresentam algum tipo de problema. Então só 10% da bolsa são de fato empresas sólidas, lucrativas e perenes. Esses 10% são incríveis, são empresas que quando a gente compra ações e vai se tornando sócio dela, elas vão construindo esse pilar muito sólido para a gente chegar na nossa independência financeira, beleza? O segundo pilar também está aqui na Bolsa Brasileira e são os fundos imobiliários. Gente, fundos imobiliários, sinônimo de fundo imobiliário é renda mensal previsível. Obviamente, é uma renda mensal previsível se você investe em bons fundos imobiliários. Por quê? Assim como eu falei das ações, que 90% não passam em todos os critérios para a gente investir, o mesmo acontece com os fundos imobiliários. Tem muito fundo imobiliário que não são seguros o suficiente, que não são sólidos o suficiente para entrar na nossa carteira para a gente alcançar a independência financeira e viver de renda. Mas enfim, os 10% dos bons fundos imobiliários, eles são uma ótima forma de investir para buscar o seu viver de renda. Você consegue se tornar dono de grandes shoppings, de grandes galpões logísticos, de grandes prédios comerciais, investindo 10, 20, 50, 100, 150 reais, porque esse é o valor da cota, que a gente tem uma variação muito grande. Então, você consegue participar de grandes empreendimentos com pouco dinheiro. E você, começando a investir, a partir de uma cota, você já começa a receber o seu aluguel, você começa a receber os seus dividendos, e isso é algo extremamente importante. Então, segundo pilar, bons fundos imobiliários. E o terceiro pilar são os ativos nos Estados Unidos, ou seja, investir direto nos Estados Unidos. Quando a gente investe direto nos Estados Unidos, eu não estou falando de BDR, tem outros vídeos meus aqui explicando sobre isso, tá? Como que
qual a diferença entre BDR, que a gente investe pela bolsa aqui, e as ações de verdade lá nos Estados Unidos. Eu falo, também tem vídeos explicando como investir nos Estados Unidos para te ajudar, porque tem gente que acha que precisa de muito dinheiro, tem gente que acha que é muito difícil, que precisa saber inglês, e não tem nada disso, tá? Mas como isso não é o tema do vídeo, senão o vídeo vai durar meia hora aqui, aqui no canal tem outros vídeos falando exatamente sobre essa parte de investimentos nos Estados Unidos para te ajudar, caso você não invista ainda, tá? Quando a gente vai investir nos Estados Unidos, primeiro, a gente já tá colocando o nosso dinheiro em dólar. Então você para de ter investimento só em real e você começa a ter investimento em dólar. Você consegue investir lá nos Estados Unidos nas maiores empresas do mundo e a economia mais forte do mundo todo. Lá nós temos 3 classes de ativos: as stocks, que são o equivalente às nossas ações, os REITs ou REITs, que são o equivalente aos nossos fundos imobiliários, mas eles funcionam de forma diferente, mas a gente costuma dizer que são os primos dos fundos imobiliários, e os ETFs, que são aquelas cestas de ações, sabe, que são excelentes investimentos. Então, diversificar internacionalmente, ou seja, você colocar o seu dinheiro lá nos Estados Unidos, não é luxo, é proteção. Em algum momento da nossa história, pode ser que fosse algo que não fosse tão importante, que fosse só, é legal, é bom. Só que hoje, com toda a situação que a gente vive no Brasil, é extremamente importante que a gente pegue uma parte do nosso dinheiro e coloque lá nos Estados Unidos, porque assim a gente tira o risco Brasil dos nossos investimentos, certo? E o pilar número 4 é o Bitcoin, o famoso Bitcoin. E olha só, eu tô falando de Bitcoin, eu não tô falando de criptomoedas no geral, porque assim como lá, aqui na Bolsa do Brasil, ações e fundos imobiliários, 90% não são ativos ideais para a gente viver de renda, para a gente colocar na nossa carteira, no mundo das criptomoedas isso é pior ainda. 99% das criptomoedas não funcionam e não deveriam entrar na carteira de nenhum investidor que pensa em viver de renda com foco no longo prazo, com foco em segurança. Mas o Bitcoin sim. O Bitcoin ele está se transformando numa reserva de valor, então se a gente pensar nisso no longo prazo, vai fazer muito mais sentido. O Bitcoin ele é chamado do ouro digital, então todas as características que o ouro tem, o Bitcoin também tem, e ainda tem mais vantagens do que o ouro em si. Então a gente vai se expor a um ativo que é escasso, que é descentralizado, que é digital e que pode proteger o seu patrimônio contra governos, contra a impressão de dinheiro, ou seja, contra a inflação, contra confisco, enfim. O Bitcoin é algo extremamente importante. Talvez você não entenda muito sobre Bitcoin aí ainda, talvez você fique meio, mas será que eu devo investir em Bitcoin? Será que não? Antes de continuar, eu preciso falar dos meus 2 livros, o Bitcoin para iniciantes e o Bolsa de Valores para iniciantes. Se você quer aprofundar nesse conteúdo, se você quer aprender a investir em Bitcoin, se você quer entender o que é o Bitcoin, como que ele vai se valorizar, o porquê que ele é um ativo tão sólido, porque só eu falando aqui, talvez você ainda sinta medo de investir. E a gente está passando por uma oportunidade excelente para qualquer pessoa começar a investir no Bitcoin e na Bolsa de Valores. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link especial com condições especiais para esses 2 livros para vocês aqui no YouTube. O frete é 100% grátis, você compra só o livro, você não precisa pagar frete e a gente envia aí para sua casa. O objetivo aqui não é ficar te vendendo o livro, o objetivo aqui é te ajudar a investir. E para te ajudar a investir por conta própria, sem depender de notícias ou de indicações, você precisa de conhecimento. Se você acha que só os vídeos tá bom, tá excelente, porque eu me dedico a fazer isso aqui. Só que eu não posso ignorar e deixar de falar do livro aqui, porque tem pessoas que querem realmente dar um próximo passo, que querem ter mais conhecimento, uma base mais sólida, tá bom? Então, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link, caso você queira garantir um exemplar aí, ou do Bitcoin para iniciantes, ou do Bolsa para iniciantes, ou dos 2, beleza? Agora que você já sabe as 4 classes de ativos, tem muita gente que fica em dúvida, Edu, mas como que eu devo começar a investir? Tem gente que acha que você precisa começar no Brasil, construir um montinho aqui, para depois de você já ter um pouco aqui, você começar nos Estados Unidos e depois começar em Bitcoin. Eu acredito que a gente deva atacar as 4 frentes de uma única vez. A gente pode, em um único aporte, dependendo obviamente do valor do seu aporte, mas vamos imaginar que você invista R$1.000 por mês. Com R$1.000 você consegue já montar a carteira no Brasil com ações e fundos imobiliários, Estados Unidos e Bitcoin. Aí Edu, eu invisto menos, cara, eu vou investir R$200 por mês. Tá tudo bem, aí a gente pode fazer por etapas, tá? Não tem problema, mas não faz diferença. Óbvio que faz a diferença o valor, mas o importante é você começar, mesmo que hoje
hoje você comece com pouco. Agora, se você já começa com um valor maior, por exemplo, R$ 1.000, R$ 2.000 por mês disponível para você investir, ou às vezes você tem algum dinheiro guardado, você fala, poxa, eu tenho 10 mil guardado na poupança, eu vou deixar 3 mil aqui e vou usar 7 mil para montar essa carteira. Com certeza a gente já monta a carteira inteira, porque é a melhor forma. E aí nós vamos avançando mês a mês, tá? O importante é montar uma base sólida e depois você vai diversificando com inteligência. A sua carteira inicial, a não ser que você comece com muito dinheiro, mas a sua carteira inicial no Brasil vão ter poucas ações, vão ter poucos fundos imobiliários. Sua carteira nos Estados Unidos vão ter poucos ativos. Então, você não precisa se preocupar com isso, com o valor. Começa com o valor que você tem disponível hoje. Agora, importante, um erro que ninguém aqui pode cometer, pessoal, é escolher um ativo porque ele tá na moda, ou porque tem muita gente falando, ou porque ele tá subindo muito. Tem gente que entra no mundo das criptomoedas, por exemplo, sem entender o que é um Bitcoin, ou compra uma ação que não pagou dividendos, nem tá lucrando ultimamente, mas tem muita gente falando sobre ela e falando com narrativas de que ela vai subir muito. Então, muito cuidado, a gente não faz isso. O investidor inteligente, ele vai construir, ele não vai apostar. Eu sei que às vezes dá vontade, mas eu quero colocar aquela empresa. Se ela não é uma empresa sólida, não coloque na sua carteira, porque eu garanto que em algum momento você vai ter algum tipo de problema. Então, talvez você esteja perguntando, Edu, onde eu vou investir agora? Importante, você já sabe agora os 4 ativos que eu acredito que são os ideais para uma carteira de investimentos. Só que você precisa investir onde você já entende, com os ativos que têm um fundamento. Não existe nenhum único ativo milagroso. Às vezes a pessoa que está começando e que está começando devagarzinho, ela acha isso, ela acha assim, olha, então agora eu vou arriscar mais para ganhar mais e depois eu vou aqui mais tranquilinho, que aí eu não vou ganhar muito aqui, então eu preciso arriscar mais. Isso é um grande erro. Você tem que entender isso muito bem. Não existe um único ativo milagroso. Eu costumo dizer que se a gente tem bons ativos na nossa carteira, só bons ativos na nossa carteira, ativos sólidos de verdade, tem muitas chances de que num período de 5, 10, 15 anos, um desses ativos cresça demais. Só que ele não foi uma aposta. Ele era tão bom que ele cresceu muito, tá? Então, construa aí a sua carteira pensando em viver de renda. Uma carteira para resistir a crises, para te dar liberdade de verdade, certo? E se esse vídeo te ajudou, eu tenho 3 coisas para te falar. Primeiro, para te ajudar ainda mais, deixa o seu like porque isso dá uma sorte danada para sua carteira de investimentos. E se inscreva no canal, que isso também dá uma sorte danada. Na verdade não dá não, na verdade isso daí me ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente, ajuda o YouTube a entender que você gostou desse vídeo e te mostrar mais vídeos como esse. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho ali das notificações, porque toda semana a gente posta 3 vídeos longos, obrigatoriamente toda semana, e sempre com um conteúdo para te ajudar a ser um investidor melhor. E se você quer aprofundar, lembre-se, aqui na descrição tem o link para você adquirir os meus livros com frete grátis. Então lembre-se, não é sobre escolher o ativo do momento, é sobre montar uma carteira para viver de renda, com consistência, com segurança e com visão de futuro. Então, tamo junto, a gente se vê então no próximo vídeo.